Agora a gente começa, algumas pessoas vão estar chegando, a gente vai admitindo e vai seguindo em frente. Quero cumprimentar irmã Maria Alice, Cleide, Cibele, irmã Sueli, e os outros que vão chegando, a gente vai admitindo à medida que eles forem chegando. Graça e paz. Eu passei com vocês o segundo capítulo de Tessalonicenses, para vocês terem uma ideia do panorama, da visão que o povo estava tendo nesse período, antes de eu entrar propriamente no capítulo 2 dessa carta. Porque tem alguns pontos nesse capítulo que são polêmicos para as pessoas que vêm de igrejas pentecostais. Não se assustem. Eu vou tentar explicar até o final. Vou tentar ser objetivo para a gente chegar. Vou dar espaço para vocês fazerem perguntas. Mas eu já vou avisando. O texto é polêmico. Para vocês terem uma ideia, na turma da manhã, esse texto foi passado em 3 aulas, porque a polêmica surgiu. Então, para não... Lógico, eu vou tentar dirimir as dúvidas diante de tudo que o texto expõe, mas eu vou ser muito objetivo com relação a isso, para que você tenha tempo também de expressar a sua opinião e aquilo que você pensa a respeito. Mas, antes de tudo, eu preciso pedir a bênção, direção de Deus. Então, se você puder, feche os teus olhos, curve sua cabeça e ore comigo. Pai querido, eu reconheço nessa hora que em nós não há força, poder algum, senão o que vem do Senhor. E nós estamos agora, Deus, reunidos em torno da tua palavra. Deus, queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo, o Senhor tem plena liberdade de atuação no nosso meio. Por isso, Deus, passeia no meio dos corações e, Deus amado, fala àqueles que estão ouvindo agora online, aqueles que estão assistindo pelo YouTube, que essa palavra possa ser de edificação para as suas vidas e para crescimento do teu povo. Abençoa, dirige. O Senhor tem plena liberdade de falar em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. E aí, para quem já estava na aula antes das férias, não se assusta, tá? Eu vou repetir apenas o primeiro pedacinho, mais rapidamente, e vamos entrar mais propriamente no segundo. É só para as pessoas que estão chegando agora que possam acompanhar, ok? Simples assim. Paulo, escrevendo ainda ao seu discípulo Timóteo, ele está escrevendo ali, agora estamos em 1 Timóteo, no capítulo 2. Ele diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. No capítulo 1, ele tratou da adoração e dizendo quem era o nosso Deus. E continua. Pelos reis e por todas os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Por isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Para aqueles que já viram, nós falamos e ratificamos, deixamos muito claro que a orientação que Paulo dá aqui a Timóteo. Perceba que ele diz: recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos, todos os homens. Aí você fala assim: peraí, Betão, todos, mesmo aquele com que eu tenho dificuldade? Mesmo aquele que eu tenho dificuldade. Aqueles que eu amo? Também. Aqueles que eu não conheço? Também. Todos, tá? Walter Locke: a vontade de Deus para salvar é tão ampla como a sua vontade de criar, ou seja, a humanidade toda. Deus amou todos. E ele avança. Porque isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Simples assim. Sejam salvos. O plano, o propósito, o objetivo é chegar a isso, que todos os homens se salvem.
Isso, gente, a gente não pode perder de vista em ocasião nenhuma. Betão, aqui é um país tranquilo, que a gente tem liberdade religiosa, nós podemos pregar o evangelho tranquilo, sossegado. Temos aqui algumas pessoas que pensam um pouco diferente da gente. E eu, para ficar bem fácil, tem gente que torce para aquele time verde, que tem cor predominante verde. Eu não vou falar o nome, senão me pipoca toda a língua. Mas nem todo mundo torce pro Timão. Vou fazer o quê? Vou ficar chateado, vou brigar com essas pessoas? Não. Eles pensam diferente. Vou orar por eles também. Deus quer que eles se salvem, que eles sejam salvos. E se eles se converterem, gente, andarem com a gente, até o final do ano eu deixo eles segurarem a bandeira do Timão, sem problema nenhum. É claro, mas nós temos pessoas que creem, que olham com partidos diferentes, que têm visão ideológica diferente. Tem gente com uma visão progressista, tem gente tem outras visões. Tem agora o pessoal da visão da cultura woke, tá? Então esse pessoal da cultura woke agora quer que a gente aceite todo mundo, que todas as pessoas sejam aceitas, igualdade com todas as pessoas, com todos os gêneros, até os gêneros que eles inventam, não tem problema, é para aceitar. É para essas pessoas que a gente vai orar também. Mesmo que às vezes eles não nos aceitem, a gente ora por eles. E sabe que lembra de 2 Coríntios 5, 18, 19, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Quando eu leio isso aqui, eu entendo que nós somos reconciliados com Deus. Os outros não estão reconciliados com Deus. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Mesmo que eles creiam e sigam, que eles creiam nos orixás, que eles façam despacho nas encruzilhadas, que eles guardem o sábado ainda, que eles acreditem que não acreditem que Jesus é o Salvador, que eles tenham uma visão que acham que são de outro planeta, que não fomos criados por Deus, fomos herança do Big Bang, e etc. Pode pensar diferente. Eles não conhecem ainda. Enquanto não conhecerem a verdade, eles estão debaixo da condenação e afastados de Deus. Eu não estou condenando ninguém. A igreja não condena ninguém. A igreja recebe e aceita todo mundo. Sabe por quê? João 3,16, porque Deus amou o mundo. Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem crê em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ou seja, eles não tiveram a revelação, eles não tiveram entendimento, por isso eles agem desse jeito. Nós vamos ter que ter paciência, gente, tá? E, gente, o evangelho é para todos, para todo o mundo. Ao escrever sobre essa passagem, a Carta Constitucional do Trabalho Missionário, E.F. Brown diz o seguinte, que é a prova de que todos os homens são capax Dei, ou seja, têm a capacidade de receber a Deus. Independente do que ele pensa, independente de como ele é, mesmo os que estão completamente perdidos, envolvidos, enrolados, enredados com o pecado, mesmo aqueles que são ignorantes, que não chegaram, não tiveram conhecimento de Deus, não tiveram conhecimento da sua palavra, aqueles que são pecadores, contumazes, eles não tiveram a oportunidade. É para eles, eles têm a capacidade de entender quando a eles for anunciado o evangelho, a palavra de Deus. Por isso, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas. Súplica, D6, a gente, no grego, tá? É o seguinte, quando eu peço por algo que eu não
não tenho, eu tenho aquela necessidade, para que supra a minha necessidade. Também orações, proseuchas, proseuchas. É o seguinte, quando eu peço por alguma coisa que eu não tenho capacidade de atingir, a minha força, a minha capacidade é limitada, eu não consigo. Ou mesmo se eu não tiver o empurrãozinho, eu não chego lá. E também, intercessões, enteuxeis, é o seguinte, quando eu vejo que o outro precisa dessa força ou daquilo que ele não consegue, e eu me coloco, eu peço por ele, no lugar dele, e peço por alguém superior, eu intercedo por ele. E também, lógico, a palavra ação de graças, Eucaristia. Eucaristia é muito usado na Igreja Católica. Ação de graça, reconhecendo que é dele que vem a bênção, que ele é o capacitador, é ele quem faz, e é ele que tem todo o controle, toda a autoridade e todo o poder. Temei a Deus, honrai ao rei. 1 Pedro 2,17. Betão, mas aquele período o rei era um tirano. Lá eles usurpavam o poder, era um negócio horroroso. Ele que mandava o pessoal lá para o Coliseu, era, exatamente. Mesmo assim, olha o que Pedro escreve. Aí você fala assim, esse pessoal era doido. Pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. E aí eu destaquei, tá? Para que ficasse mais fácil, pelos reis e por todos. Porque pelos reis, gente, é complicado você orar. Mas aqui nós eu disse que o Ministério de Intercessão ora pelo presidente, pelos seus, pelos seus ministros, pelos senadores, pelos deputados, pelos vereadores, pelos prefeitos, pelos governadores, por todos. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila, tranquila. E também com toda a piedade, Eusebeia, piedade. Quem não é pio é o ímpio. Então, nós temos que ter piedade, ter uma vida pia. Ter uma vida pia é aquela vida que as pessoas olham para você e falam assim: esse está buscando a Deus em todo tempo. Esse está andando com Deus em todo tempo. Está dirigindo com Deus. Está comprando pão lá na padaria, está comprando pão com Deus. Está no ponto de ônibus, está com Deus. E assim vai. E também, dignidade, seminotete. Na época, naquele período, né, que Paulo escreveu isso, em Roma, o sêmino era o cara que tinha dignidade, aparência digna, respeitado pela comunidade, era conhecido pela sua vida bonita, agradável, plena. Entendeu? Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E aí, ele avança. E quando ele avança, ele coloca bem assim, ó, pois só há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Não é rei, não é sacerdote, não é pastor, não é diácono. O único mediador entre Deus e os homens, só ele, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. E esse foi o testemunho, tá? Dado em seu próprio tempo. E o mais legal é que ele diz o seguinte, que desse Jesus, ele foi designado pregador e apóstolo. E, gente, quando ele diz apóstolo,
Foi enviado pelo próprio Jesus. Não tenha dificuldade com isso. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando a mão santa, sem ira e sem discussões. Orem em todo lugar é estar em comunhão o tempo todo. Em comunhão o tempo todo. E, querido, que se agora alguém chegar para você, eu estou com essa, estou com aquela dificuldade, não se acanha. Posso orar por você? E ora na hora. Ora na hora. Ora na hora. É naquele momento. Não é depois. Não é, né, não é igual o crente 6 horas. Ora na hora. Já põe, se for o caso, põe a mão. E agora é que entra o que eu vou dizer que é o ponto polêmico. Da mesma forma, da mesma forma, do mesmo jeito que eu fiz a colocação para os homens, do mesmo jeito que eu falei para que os homens que o homem tem que ser, do mesmo jeito que eu falei que a vida cristã tem que ser, do mesmo jeito que eu dei as orientações para todas as pessoas, da mesma forma quero, com decência e descrição. Eu vou voltar aqui no versículo, no versículo 8, só para você entender. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira, sem discussões. Da mesma forma, quero, com decência, discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. Você percebeu que é no mesmo pé de igualdade que o homem, a exigência? A mulher deve estar na mesma condição, na mesma forma de descrição, de servidão, de oração pelo povo, pelos reis, pelos que oram em todo o tempo. E aí, ele diz o seguinte: a mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Esse é o ponto polêmico. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Aí o pessoal que lê esse texto aqui, presta bem atenção no que eu vou dizer. Texto fora de contexto só serve de pretexto. Texto fora de contexto só serve de pretexto. Porque quando Paulo escreve isso aqui para o Timóteo, que foi o pastor da igreja de... Que igreja que ele foi? Ele foi pastor. Ele ficou pastoreando uma igreja, jovem. Foi o mesmo jovem que estava com ele lá na segunda viagem missionária, quando ele passou por Tessalônica. E ele ficou em Tessalônica enquanto Paulo saiu fugido. Aí o Paulo passou por Atenas e desceu para Corinto. E esperou o Timóteo chegar, e o Timóteo trouxe o relato do que estava acontecendo lá em Colossenses. Chegou Paulo, o negócio é o seguinte: a igreja, cara, está crescendo maravilhosamente. O povo está buscando a Deus, está uma bênção. O fogo está caindo. E olha, presta atenção. Deus está abençoando de sobremaneira. Está um negócio fantástico. Presta atenção, Paulo. E olha, esse povo é o povo que a gente renunciou em o evangelho. Tem outras pessoas que a gente nem falou com elas, mas que o evangelho está se espalhando. É esse moço. E aí, leva a carta também. É para ele que essa carta foi escrita, tornou-se uma epístola. O que é? Uma epístola. Ela é lida na congregação como se fosse o próprio Paulo que estivesse pregando e ministrando. Para as igrejas ali da região. E quando ele escreve isso aqui, eu já vi gente falando desse texto como se esse texto fosse colocado sem contexto. Ô, Betão, você quer dizer o que você está querendo dizer com isso?
Eu quero dizer que nesse contexto que eles estavam vivendo, por isso que eu falei, eu dei uma repassada no capítulo 2 de Tessalonicenses, para vocês entenderem o contexto. Qual era o contexto? O contexto lá, gente, é de, primeiro lugar, de uma cultura greco-romana com uma influência helênica. Essa era a cultura. É uma cultura onde a promiscuidade era um negócio comum. Comum. Aí você fala assim, Betão, mas hoje em dia a promiscuidade também é muito grande. É... Sabe a festa do carnaval? Quando as pessoas se embebedam e ninguém fala que ninguém é dono de ninguém? Era mais ou menos isso que acontecia lá em Roma. Era isso mais ou menos que acontecia naquela região ali, em toda aquela região, tá? Da Macedônia. A promiscuidade era muito comum. O homossexualismo, homem com homem, era uma barbaridade. Eu vou avançar para você entender o que que era. Por que que Paulo está escrevendo isso? Mas ele não escreveu isso aí para o homem e para a mulher, sim. Lembra que eu falei do pio, piedoso? É para todos. E uma vida digna. Só para você entender, em primeiro lugar, eu vou colocar a posição da mulher judaica, na sociedade judaica. Ela estava inteiramente à disposição do seu marido. Presta atenção. Inteiramente à disposição do seu marido. Era proibido aprender a lei, instruir a mulher na lei é como jogar pérolas aos porcos. A mulher não tinha parte no serviço na sinagoga, estavam separadas, não podiam ser vistas e não lhes permitia participar do serviço. Tanto que nos degraus do templo, tinha um degrau que a mulher não pisava. Primeiro degrau, gentil, mulheres. Segundo degrau, aqueles que já eram judeus. Primeiro degrau, só homem, judeu. Só homem judeu. O homem, né, ia à sinagoga para aprender. A mulher, no máximo, escutar. Aí depois na sinagoga a coisa ficou mais tranquila. Mas no templo, nem pensar a mulher entrar. Sua tarefa é de enviar os meninos à sinagoga, atender os assuntos domésticos e deixar seu marido livre para que estude nas escolas e manter a sua casa até que ele volte. E eu vou dizer uma coisa para você. Dentro da casa, a mulher é a sabedoria da casa. Na cultura judaica, hoje, a mulher é a sabedoria da casa. A decisão é do homem. E a decisão que o homem tomar, ele assume a responsabilidade pela decisão que ele tomou. Hoje, é assim. Fora de casa, nem conversa. Nos países árabes, é a mesma coisa. Mulher, sozinha na rua, ela é vítima de estupro. Pra vocês terem uma ideia. E é uma coisa comum. Posição da mulher na sociedade grega. O lugar da mulher dentro da religião grega era baixíssimo. Presta atenção no que eu vou ler agora. O templo de Afrodite, em Corinto, que depois que saiu de Tessalônica, Paulo foi lá para Corinto. O templo de Afrodite, em Corinto, tinha 1.000 sacerdotisas que eram prostitutas sagradas e que todas as noites ofereciam sua mercadoria na rua da cidade. Elas se consideravam sacerdotisas. O templo da Diana, lá dos Efésios, lembra da Diana dos Efésios, que teve aquela dificuldade com Paulo? Tinha 100 sacerdotisas chamadas de Melissa, que significam abelhas, cuja função era a mesma.
Olha o que está acontecendo aqui. Como é que elas se identificavam? Cabeça raspada, até porque naquela ocasião, piolho era normal, né? Então era cabeça raspada, pela rua o pessoal já sabia o que era. A grega respeitável, levava uma vida de fechamento. Vivia em suas próprias habitações, não saía de casa. Nas que ninguém podia entrar, salvo seu marido. Um outro grego não entrava na casa do outro grego. Nem sequer nas refeições, se entrasse um outro homem, ela não ficava presente na refeição. Então, olha para qual sociedade Paulo está escrevendo. Tinha a questão, e tem mais, tinha a questão religiosa dos judaizantes, tinha essa questão da promiscuidade. E, gente, para vocês terem uma ideia, nos jogos, os homens corriam nus. E era por isso que eles identificavam que o judeu era circuncidado. Gente, agora eu vou dizer uma coisa para vocês. O clima lá, o normal, nesse período, no período que eles estão agora, que é o de verão, é 45 graus. 45 graus é comum. Então, viver sem roupa era comum. Promiscuidade, então, era comum. E para as mulheres ali, era essa a condição. Subserviência e outra, o sexo totalmente desregrado, uma barbaridade. Era literalmente uma barbaridade. Você imagina um templo com 1.000 prostitutas. Orgia, era isso aí mesmo. Ou seja, ela não tinha valor nenhum. Negócio horroroso. Aí quando você pega, aí você entende o que Paulo está escrevendo para Timóteo. Qual é a condição? Qual é a condição na qual Paulo está escrevendo para Timóteo? Então, por isso que eu vou repetir. Agora que você tem esse pano de fundo, texto fora de contexto, serve de pretexto. Agora, se eu vou pegar aquele e ler só aquele texto, sem me prender no contexto, eu vou dizer que a mulher está totalmente desqualificada dentro da igreja, o que é uma mentira. E não corresponde à verdade. E como é que você pode provar que não corresponde à verdade? Por quê? Eu vou dar alguns textos para vocês. Maria de Nazaré, a que deu luz e educou o menino Jesus. Lembra de Maria? O anjo chega lá para Maria. E quando o anjo chega para Maria e saúda Maria, lembra da saudação do anjo? O anjo saudou Maria e Maria não se assustou com o anjo. Maria não teve dificuldade nenhuma com o anjo. A presença de Deus na vida de Maria era algo comum. Ela estranhou a saudação, não a presença do anjo. Vai lá no texto, está no texto. São detalhes do texto que são muito preciosos. Maria não se assustou com a presença do anjo. Maria não se assustou com a presença de Deus. O que ela estranhou foi a saudação. Então, Deus, na vida de Maria, a glória do Senhor era uma coisa normal, natural. A conversa com o anjo, e lógico, tem uma conversa ali depois, né? E naquela conversa, ela revela uma coisa bem interessante, né? Porque quando Deus tem plano e tem propósito na vida de alguém, quando Deus tem projeto, tá? Deus deu o projeto para Maria. Ó, tem um projeto. Ele tem começo, meio e fim. E o projeto, tá? É Jesus. Olha o nome do projeto. E quando Deus tem projeto na tua vida, meu irmão, minha irmã, não é pela metade. E não adianta, quando Deus der projeto na tua vida, e Deus tem mostrar que tem propósito na tua vida, presta bem atenção. Porque nunca vai ser ao seu alcance.
Se tiver ao seu alcance fazer, ou se você já tiver sonhado, eu tenho a medida, eu tenho o dinheiro, eu tenho o recurso, o projeto, você pode tentar fazer e pode até fazer. Porque o projeto de Deus, que Deus coloca, você nunca é suficiente para fazer. Você vai precisar da presença dele, do amor dele, da unção, do poder e do toque do Espírito Santo para fazer. Foi o que aconteceu com Maria. E aí uma mulher, ela cresceu, ela deu à luz e educou o menino Jesus. Foi Maria de Magdala a primeira a ver o Senhor ressuscitado. Uma mulher, a primeira a encontrar com Jesus ressurreto. Perceba a posição da mulher aí. Por que está registrado, Betão? Para você prestar atenção. Foram 4 mulheres as que os discípulos estiveram ao lado da cruz. Lembra? 4 mulheres. E também, eu vou lembrar para você de Priscila com seu marido Áquila. E perceba que a Bíblia coloca primeiro Priscila do que Áquila. Ou Áquila, esposa de... Ou Áquila, marido da Priscila. No grego, no original, está Priscila com seu marido Áquila. Era mestra, apreciada na igreja. Opa! Como é que pode? Na igreja primitiva, então, tinha uma mulher que era bênção, ensinava, ministrava. Sim. Percebam que o texto, se usar fora de contexto, você está indo contra a Bíblia. Tá? Mas por que você está falando tão enfaticamente, Betão? Porque tem gente que tem dificuldade com isso aqui. E ainda eu avanço. Lá em Atos 18 e 26, Evódia e Sintique, apesar da sua desavença, eram mulheres que trabalhavam no Evangelho. Filipenses 4, 2 e 3. Então, quando ele fala lá da Evódia e da Sintique, você fala assim, opa, tem um problema, tinha uma dificuldade, hein? Não, era mulher que trabalhava no Evangelho. Gente, não é pecado você discordar da opinião de alguém, de você ter sua própria opinião. Hoje no Brasil você não pode dar mais opinião. Se der opinião, é capaz de você ir preso, tá? Mas você tem uma opinião diferente, não é problema nenhum de pensar diferente. O que você não pode é agredir as pessoas por causa que você pensa diferente. Como eu dei o exemplo logo no começo para você poder dar o insight, gente, tem um bandido que torce para aquele time lá. Quase que eu falo o nome do time. Se eu falo o nome do time, ia pipocar toda a minha língua. Mas, então tem gente que torce para aquele time. Eu, particularmente, eu torço pro Timão. Simples assim. Não, dentro da igreja não tem gente que torce, que vota no PT, entendeu? Mas tem um pessoal aí fora que vota. O crente não vota nisso. Não, não pode falar de política aqui. Quase que eu falo de política. Mas pensa diferente. Eu vou brigar com essas pessoas? Não, de maneira alguma. E lógico que eu brinco, tal, 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 mas é pra. Mas a gente convive junto. Aí Evódia e a Cindy que tiveram uma dificuldade lá. Aí o pessoal fala, Betão, mas o Paulo brigou com o João Marcos, né? Não, não eram mulheres. Então, entre homens, pode brigar? Não. Na verdade, alguns escritores afirmam que não foi nem briga, tá? Alguns afirmam que ele estava com malária, por isso que ele não pôde ir. Ele não quis ir. Continuando. Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas que eram profetisas. Atos 21, 9. E quando você pega lá em Tito, as mulheres anciãs podiam ensinar Tito 2, 3. Ei, a Bíblia está se contradizendo, Betão. Não. Texto no seu contexto. Paulo considerava em alta honra Loide e Eunice, segundo Timóteo 1,5. E também quando ele passa a primeira viagem missionária, ele passou lá e quem estava nessa casa? Jovens, de nome Timóteo. Então, olha, quando ele cita lá em 2 Timóteo, nós vamos ver isso depois, em honra, alta honra, Loide e Eunice. O que elas são? Mulheres.
A avó dele, do Timóteo, para quem essa carta foi endereçada, era uma mulher bênção, tá? E muitos outros nomes de mulheres são mencionados em alta estima em Romanos 16. Então você perceba que não há contradição alguma, não há problema nenhum na mulher ministrar, servir, tá? E ser bênção dentro da igreja. Muito cuidado quando você lê a Bíblia só um texto e tira ele fora do seu contexto. E esse aqui é um grande exemplo disso. Que a gente tem... Por que eu estou sendo muito enfático? Porque tem gente que tem dificuldade com esse texto. E algumas irmãs também têm dificuldade. Então, quando alguém já tiver dificuldade com isso, você explica: peraí, querida, isso aqui tem um contexto histórico. E na ocasião, para a igreja primitiva, a mesma igreja que estava sendo perseguida, que estava sendo levada para o Coliseu, e que depois que nesse período, Nero tacou fogo em Roma e falou que eram que foram os cristãos que destruíram a cidade, que o incêndio aconteceu por causa deles e eles estavam matando os cristãos, tiveram que fugir. Foi quando houve aquela saída e o evangelho cresceu no mundo inteiro. Foram mulheres de Deus que saíram anunciando também. Pegou a ideia? Pegou a visão? E lógico, eu quero ler para vocês Gálatas, capítulo 3, onde Paulo escreve assim: agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, todo aquele que entregou o coração para Jesus, todo homem, toda mulher que entregou o coração para Jesus, já está sobre a direção, sobre o controle do Espírito Santo. Não precisa mais da lei. Agora o Espírito Santo já foi selado com o Espírito Santo da promessa, como ele escreveu lá em Efésios. Todos vocês são filhos de Deus, não é mais criatura, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo Jesus foram batizados, ou seja, aqueles que em Cristo Jesus foram mergulhados, aqueles que foram envolvidos por Cristo Jesus, tanto homem quanto mulher, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego. Olha que ele está falando ali, judeu e grego, porque era o que estava misturado. Escravo, livre, homem, nem mulher. É para todos. Pois todos são um em Cristo Jesus. Eu vou repetir. Todos aqueles que foram batizados, mergulhados, envolvidos em Jesus, se reconciliaram com Deus, agora não são mais criaturas, são filhos. Todos eles. Não há judeu, nem grego. Ou seja, corintiano, palmeirense, baiano, sergipano, gaúcho, mineiro, paulista, preto, amarelo, branco, qualquer outra raça, tribo, língua, nação, escravo, mesmo, mesmo escravo, tinha escravidão naquele período, ou nem livre, homem nem mulher, é o que a Bíblia está dizendo, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Simples assim, vai anunciar, vai viver a vida e aquilo que Deus colocar no teu coração, se o Espírito Santo te der o dom, use-o. Se é para pregar, prega. Se é para ensinar, ensina. Se é para louvar, louva. Se é para... Eu não sei, aliás, veja qual é o seu dom. Abençoe a igreja, sirva na igreja. Se não na igreja dá para servir, dá. Mas o que eu posso fazer na igreja, Betão?
Gente, tem gente servindo lá no estacionamento, na rua, orientando os irmãos como é que chega no estacionamento. Tem gente servindo lá com as crianças, falta gente para ajudar no Kids. Tem gente servindo quando estão fazendo refeição lá na cozinha. Tem gente servindo, ajudando o pessoal que está entregando lá microfone no culto. Tem gente servindo no coral. Tem gente servindo no louvor. Tem gente servindo lá com a plaquinha dizendo bem-vindo, para as pessoas serem bem recebidas com um sorriso, com um abraço gostoso. Tem gente servindo lá fora da igreja, quando sai, quando dá um sorriso muito bonito e fala: Deus te abençoe, muito obrigado. Quando pergunta como é que está a tua vida com Jesus, homem ou mulher, todo que é nascido de novo. E ainda continuando, né? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Aí Paulo continua. E olha só o que ele diz. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. E nesse contexto, Paulo coloca, peraí, mulher, segura tua onda aí. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Se uma mulher permanece na fé, como é que ela vai ensinar os seus filhos? Como é que ela vai criar os seus filhos? Pensa, só um pouquinho. Se uma mulher que permanece na fé, como é que ela vai criar os seus filhos? Na correção, na admoestação do Senhor, no amor e na santidade. Essa mulher não vai ensinar os seus filhos com bom senso? E olha, eu vou avançar ainda. Eu quero só ler, Pedro, eu vou franquear a palavra para você, minha irmã, tá? Mas eu vou só ler o texto de Pedro, só para a gente fortalecer. De mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Na mesma proporção que Paulo escreveu lá em Efésios. A fim de que, se algum deles não obedecerem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento da mulher. Olha que beleza. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias, ou de roupas finas. Pelo contrário, e seja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil, tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim também que costumavam adornar as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecera a Abraão e lhe chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Opa! É uma vida de integridade, de santidade e outra, de altivez também. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, marido, com honra, e tratar com honra, como é que eu trato alguém com honra, gente? Pensa! Vou receber aqui uma autoridade. Nós já tivemos na nossa igreja autoridades que a gente faz? Dá o devido destaque à autoridade. O homem tem que fazer a mesma coisa com a mulher. Tratar com honra. Paulo, quando ele escreve assim: maridos, amai as vossas esposas, da mesma maneira que Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. E eu já ouvi de uma irmã na igreja dizendo o seguinte: muito legal esse trecho que o Paulo escreveu. Ele não manda a mulher amar o marido. Mas um homem que vai amar a mulher desse jeito, a ponto de dar a vida por ela. Você percebeu que o contexto é muito mais além, quando a palavra é lida em toda a sua integridade, do começo, meio e fim.
Aí fica fácil você entender. Aí fica fácil você perceber. Aí você fala assim, ô Betão, mas você precisava ser tão enfático e tão redundante assim? Sim, para que vocês entendessem que esse texto, do contexto, ele tem todo o significado, ele tem todo o seu peso, ele tem toda a sua necessidade de ser. Ah, mas precisava trabalhar desse jeito, porque isso aqui vai ficar gravado, gente. E algumas pessoas vão acabar vendo isso aqui, e eu quero que as pessoas que têm assistido às nossas aulas, nós temos, para vocês terem uma ideia, mais de 70 pessoas que assistem essas gravações. E para entender isso, oh, mas você perdeu muito tempo explicando isso, porque para algumas pessoas esse texto é difícil. E as pessoas têm dificuldade de ver a posição que a mulher ocupa na igreja. É por isso que nós temos um ministério de mulheres, mulheres perseverantes. É por isso que na classe da Escola Bíblica Dominical, nós temos uma classe que são só para elas. A classe das mulheres. Os líderes dos sêniors, é um casal de diáconos na nossa igreja. Mas a maioria das vezes quem conduz é uma mulher. Vai lá de vez em quando, faz uma visita. E tem um pessoal abençoado lá que de vez em quando a gente encontra por lá. Mas tem muitas outras. Nós temos a Vasti, é a nossa missionária lá no sertão da Paraíba. Miriam Reis, lá no Japão, nossa missionária. E quantas outras? A primeira missionária que a nossa igreja enviou para uma tribo de índios foi a Sônia. Sônia Wilkerson, uma mulher. Então veja como nós tratamos e entendemos que elas foram lá para ministrar, estão ministrando. Estão pregando o evangelho, estão ensinando, estão orientando pastores, treinando líderes para o serviço do reino. Ah, então a Igreja Batista ordena mulheres ao ministério? Sim. Percebam, então, que o texto, no seu contexto, plenamente aplicável, sem dificuldade nenhuma. Ah, mas você não está contradizendo a Bíblia que a mulher tem que ficar calada dentro da igreja? Não. De maneira alguma. Nós entendemos a Bíblia no seu contexto, no seu todo. E depois do que ele escreveu, ele deixa muito claro como é que tem que ser. Amém? A irmã Sueli havia levantado a mão, querida. A sua pergunta qual é? Então, como que essas mulheres que não podiam ir à igreja, né, no caso na sinagoga, né? Elas tinham que ficar em casa. Como que elas iam educar os filhos sem conhecer a palavra de Deus? Um momentinho, querida. Como Pera, que porque eu não esses disse que filhos... eu não, pera pera um pouquinho só. Elas não entravam no templo, tá? No templo. Na sinagoga, elas iam acompanhadas dos seus maridos. Cuidado, tá? No templo. No templo, a mulher, no lugar, tem um lugar que só no terceiro degrau ali, no terceiro patamar, só o homem entrava, tá? E tinha que ser judeu, circuncidado. Na sinagoga, a mulher ia sem problema nenhum, ok? Então ela ia Mas e quando havia o templo, já havia sinagoga? sim, o que acontece? A sinagoga ela surgiu por causa da perseguição. Eles tentaram fazer outros templos, e aí o templo foi destruído. Mas alguns lugares havia conselhos de judeus. E periodicamente eles iam ao templo que era lá em Jerusalém. Só que nesse período havia sacerdotes em outras cidades. Tentaram fazer em Samaria templo não igual ao de Jerusalém. Por isso a pergunta da samaritana para Jesus: onde devemos adorar? Alguns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é aqui em Samaria. Lembra disso? Porque eles faziam as sinagogas e queriam fazer sacrifício em outros lugares e não no templo. O sacrifício era para ser feito no templo. A sinagoga tinha o propósito de
eles faziam o estudo da palavra. O propósito da sinagoga era para ter o estudo da palavra. E quando Jesus volta da aprovação no deserto, ele vai na sinagoga. Aquele trecho da leitura ali, ele entrou na sinagoga. Então, tinham as sinagogas onde a palavra era estudada. O templo de Jerusalém, onde aconteciam os sacrifícios, onde, inclusive, era considerado um lugar de câmbio. Eu já expliquei isso, eu vou explicar de novo, que o templo ele ficava na travessia entre o Egito e a Macedônia. Quem vinha comercializar e passar do Egito para a Macedônia, ou da Macedônia para o Egito, passava por Jerusalém. E Jerusalém, o judeu, o que ele fazia? Ele fazia o câmbio. Não tinha o canal de Suez. Então, toda a carga que ia passar de um oceano para o outro passava no lombo de animal. As pessoas subiam até Jerusalém e faziam o câmbio de moeda no templo. E depois iam embora. Então, o templo era para o sacrifício, onde o sacerdote fazia o sacrifício, tinha as festas especiais e tudo mais. O estudo da palavra, da Torá, era nas sinagogas. Ok? Ok. Então, as mulheres participavam desse estudo. Sim, Então, ouviam nesse e caso, dá aprendiam. para entender como é que ela podia educar o filho na fé, no amor e na santificação. Só mais uma coisa, só mais um adendo aqui. A criança judia, até os 11 anos, ela sabia a Torá de cor, transmissão oral. Até os 11 anos, ela sabia a Torá de cor, ela tinha que saber de E cor. eram as mulheres que ensinavam. Exatamente, o homem ficava o dia inteiro trabalhando. Tinha que trazer o sustento para casa, cuidar do gado, cuidar do campo, cuidar da colheita e etc. Quem é que ensinava? A criança para ela decorar. Depois, dos 11 aos 14 anos, ela ia ficar junto com o mestre da lei. Aqueles que se destacavam ficavam para ser doutores da lei. Os outros voltavam para cuidar das atividades das suas famílias. Onde ele aprendeu a lei? Com a sua mãe. Ok? Eu li sobre a história de Israel, não foi com o Joséfo, mas segundo aquele livro, as mulheres judias, já desde o tempo de Abraão, inclusive, elas sabiam ler e escrever. Eu não posso fazer essa E afirmação, as outras mulheres de outros lugares não tinham esse privilégio que as mulheres judias tinham. mas como eles tinham que guardar a lei, eles tinham que saber ler a lei. Começa por aí. Então, depois do século oitavo, aí é que nós temos os profetas escritores, tudo era escrito. Os pergaminhos eram escritos. E eu acho muito improvável. Tinha gente que não sabia nem ler nem escrever? Tem. Como temos hoje no Brasil. Temos um bando de analfabetos e tem analfabetos funcionais. Gente que lê e não consegue entender o que leu. Aliás, com Bíblia na mão e tentando pregar. E é por isso que nós temos uma série de barbaridade por aí. E tem gente que lendo não entende o que lê e prega aquilo que acha. E aí é complicado. Aí fica difícil. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora porque não é o nosso ponto, ok? Amém. Mais alguém? Dúvida, comentário, crítica? Fica à vontade. É só abrir o seu É, microfone. realmente Mãe eu Maria acho, Alice. eu achei que da maneira que você deu o pano de fundo, você pode ver que a gente vê que o Paulo ele foi instruído aos pés de Gamaliel, ele era um judeu Exatamente. assim, terreno, ele trazia a tradição, e
E é aquela coisa, né? E antigamente você pode ver que Jesus não chamou nenhuma mulher para ser apóstola, né? Ou discípula dele. Ele chamava os homens e a mulher servia. Então eu falo que o Paulo ele não fugia disso. Agora, se a sociedade estava assim naquele lugar, qualquer mulher que tomasse o púlpito uma hora daquela, essa igreja ia ser desacreditada. Tanto é que ele Exatamente. diz no 11 que eu não, a mulher, ó, no 12 ele fala, Não permito. ele não permite. Quantas vezes ele dava a opinião dele, não é? E, ele mesmo fala, agora isso aqui é minha opinião. Claro que ele tinha o Espírito de Isso. Deus e sabedoria. Não dá para desacreditar quando ele dava a opinião dele, que realmente ele estava... E eu falo que, por outro lado, ele fala aqui que a mulher fica em silêncio, aprenda em silêncio as coisas da Bíblia com o homem, que ele deu essa autoridade de estar ali na frente, de pregar. Nessa época, a mulher aprendia com toda a submissão. Não é que ela não tinha opinião dela, ou coisa assim, é como se fala hoje, a mulher fala sim, sim para o marido, não é isso. Aprenda as coisas da Bíblia, de Deus, com submissão. Eu falo que aqui era muito fácil para a mulher, isso que ele está dizendo aqui, tira um pouco da nossa responsabilidade diante de Deus. Eu falo que hoje a gente sente muito mais peso, porque ele realmente ele também capacita a mulher. A Sara, Sim. quando ela manda a serva, a escrava embora, o que o Deus fala para Abraão? Vai lá e fala para Sara, o que ela falar está feito. Ele, e ela chamava ele de Senhor. E quanto ela que deu a escrava para que ele tivesse o filho com ela, o primeiro lá, sem estar aguardando a promessa, tudo foi ela. Quando ela manda embora, fala com ela, Abraão. Era impressionante. E quem olhar isso vai dizer que ela não. A mulher virtuosa, a gente vê que ela negociava, ela plantava, ela vendia, ela trazia mantimento para dentro de casa, bordava, fazia tudo. Deus nunca atrofiou a mulher. Pode ver que as ricas, com as suas riquezas, elas acompanhavam Jesus e servia Jesus no ministério. E com os homens que ele chamava, os 12 discípulos, elas estavam ali. Então, eu falo que eu gostei desse teu pano de fundo, eu acho que naquela situação, se fosse assim hoje, as mulheres, a maioria das mulheres, ninguém ia ouvir a palavra da mulher. Essa igreja não ia ter progresso. Mas graças a Deus que ele honrou a Maria, eu gostei que você falou de novo. A Maria, a diferença dela para Zacarias, os dois perguntaram, como é que vai acontecer isso comigo? Eu sendo velho e minha esposa sendo velha. A outra, eu não tenho relação com... Mas a diferença é que o Zacarias não falou, faça-se em mim segundo a sua vontade. Mas a Maria termina dizendo isso. Ela dá o sim para Jesus, para Deus, para o anjo sobre Jesus. E o Zacarias, ele teve que ficar mudo até nascer o filho dele. Ficou Glória a Deus, arrependido. né? Ele usou E muita mulher. a mulher lá do poço, a samaritana, Sim. ela evangelizou toda aquela cidade. Mas Ela veja falou Jesus que, que para mandou ela todo fazer as mundo que pessoas, Jesus né? estava lá. A profetisa Ana praticamente morava no templo. então, É por isso, irmã Sueli, que foi bom o nosso irmão que conhece, que estuda, trazer o pano de fundo para a gente do que realmente acontecia naquele contexto. É então, específico para aquela igreja naquele lugar. para aquela situação. E veja bem, a igreja Aquela cresceu no situação. meio disso, dessa Sim, situação. é. Gente, e quando Paulo chegou em Corinto, não era diferente. Ou seja, toda aquela região, a vida era desse jeito. E se você ler sobre os generais romanos,
Se você ler sobre Nero, Calígula, gente, era uma Agora, devassidão. veja aqui a responsabilidade dos homens. Mão santa, sem animosidade, orando em todo lugar, ensinando a mulher e sua família ali, ela vai aprender em silêncio, ele tem que trazer todo o conteúdo. Não era brincadeira, viu? Não. A É mulher uma ainda outra. estava numa situação bem privilegiada. Ó, você pode ser, vai ser mãe e instruir bem teus filhos, que está bem feito o seu serviço. Glória a Deus. Esse era bom. Para a mulher era muito bom. Agora, Mas você aí, concorda que para ser mulher naquele tempo devia ser muito difícil, porque era era. um tempo que os homens eram muito broncos, né? Muito Mas quando a rudes. mulher não é rebelde, viu? Quando não é, ela é convertida, era fácil, acho, de manter esse Nunca dúvida. padrão. Por isso que Paulo amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou Uma por igreja. ela. Percebe que a Eu não sei responsabilidade está não, no irmã, homem. porque eu já fui Não, esposa de é. alcoólatra e a coisa não era fácil, não. É, É mas aqui a Eu complicado. gente vê imagino os naquele tempo que os convertidos, né? homens caíam de tanto beber. Então, Sueli, mas aqui se fala de convertido, de Isso. marido convertido que está ali Mas servindo eu na era palavra e é convertida, gente. dentro da igreja. Oi? Eu era convertida. Você, mas ele não era. É. E é por isso que Ah, aí tem um outro aspecto, é uma outra situação. É, Entendeu? é. Não, Aí não o é Paulo essa. também ensina em outro lugar, né? Como é que faz desse jeito? Exatamente, exatamente. Mais alguma dúvida, comentário, pergunta? Oi, querida, pode abrir seu microfone, fica à vontade, Sibeli. Pastor, é, Graça eu e paz, tô um querida, pouquinho mais bem-vinda. iniciante aí, se a pergunta parecer meio boba, vocês desconsideram, tá? Até quando ele fala assim nessa questão das mulheres terem filhos, assim, no contexto de santificação por conta disso, essa parte também a gente pode considerar que é de um contexto cultural, porque culturalmente me parece que para eles era muito importante essa questão de descendência, de filhos, então isso pode ser interpretado assim, porque se a gente for trazer também para a luz da nossa realidade, a gente sabe que tem várias mulheres aí que têm muitas questões com infertilidade e tudo mais, não é? Aí, se pegar um pessoal que leva aí mais ao pé da letra, seria menos santificada pela questão de não ter filhos, alguma coisa assim. Não, excelente pergunta, Falando um querida. pouquinho Eu, sobre a eu amiga. esqueci desse detalhe, bem observado, obrigado. Essa pergunta é muito boa. Por quê? Na cultura judaica, primeiro eu quero lembrar para vocês, lembra de um cara que trabalhou 7 anos pro seu sogro, por uma esposa, depois mais 7 por. Lembra de alguém com uma história assim? Porque naquele período ele teve muitos filhos. O que aconteceu quando ele teve muitos filhos? Ele tinha filho que podia cuidar do gado, podia cuidar do campo, era meu sinal de riqueza. E dar à luz a filhos não era simplesmente só ser progenitora, era quem educava dentro da casa os filhos para que eles pudessem servir. Então, nesse contexto, quanto mais filhos, mais rico era o homem. Quanto mais filhos ele tivesse, mais rico ele seria, porque ele teria mais gente para trabalhar, para trazer recursos para dentro da casa. Na sociedade pós-moderna não funciona mais assim. Mas naquela sociedade em que todo o trabalho era braçal, cuidar de gado, cuidar do plantar, colher, tudo era braçal, quanto mais mão de obra ele tivesse, mais rico ele seria. E agora, numa casa com as crianças que fossem ensinadas, e não só a luz da progenitura, mas a luz da palavra também. Era ela que tinha essa função, que tinha essa responsabilidade. então, Dentro daquele nesse caso, contexto, Lia não fez muito bem o trabalho, né? Porque eles eram ciumentos, eles eram belicosos. então, quando os filhos, depois que cresceram,
tá? Formaram as tribos, lembra? Mas por quê? Qual era a herança? Quanto mais junto, quanto mais gente, quanto maior a família, melhor. E ele se tornou-se rico. E Deus abençoou também. Claro, tem aí a bênção do Senhor. Mas naquele período, quanto mais filhos tivessem, mais rico ele seria. E mais abençoado. Abençoado em todos os sentidos. Uma mulher que estaria ensinando os seus filhos no conhecimento da palavra, aprendendo a lei e vivendo a lei e sendo bênção para a família, ela estaria ela tá dando a luz não só na progenitura, mas a luz da palavra de Deus também. Ah, Betão, mas isso fica muito claro no texto? Eu estou falando de contexto histórico, em que ter filhos era prosperidade e era bênção. A mulher que era E não ter estéril, lembra da mulher filho. que era estéril? O É, horror que a era? mulher Como é que ela era? era. Lembra, inclusive, a própria Sara. É. Então, ou seja, a mulher que não dava luz, que não tinha filhos, sofria. Era A Ana, sofrimento. Lembra de Ana? Entendeu? E mesmo as esposas de Jacó. Lembra? Raquel, Raquel É. também. Raquel, exatamente. Lembra de Raquel? Então, era horroroso para a mulher não dar luz a filhos. Era maldição. Ah, então. E hoje, a mulher escolhe não ter filhos. Há famílias que escolhem não ter filhos. Não tem dificuldade nem problema nenhum. Nós que bom temos que o nós Tiago. estamos na graça, né? Que bom que nós estamos na graça, glória a Deus. Mas a nossa condição hoje de vida é diferente daquele período. A realidade é completamente diferente. A pós-modernidade facilitou muito a nossa vida. Nós estamos conversando, gente, online, com pessoas espalhadas na cidade, em tempo real, compartilhando a palavra de Deus. Naquele período, para juntar, para estudar a palavra, tinha que ir na sinagoga e acabou. Se não fosse ali, não tinha outro jeito. E fizesse chuva, Até para eles sol, pregarem, né? Até para eles pregarem, o Paulo e tudo, tinha que exatamente primeiro tudo. procurar onde estava o grupo, né? Então, gente, e outra, quando o cara saía de casa, ele tinha que deixar alguém cuidando das coisas lá. Os animais, a plantação. E aí, quem morou no interior sabe o que é isso. A gente que mora aqui na cidade não tem noção do que é isso. Do quanto é necessário a mão de obra. E outra, aqui a gente tem uma série de entretenimentos. Está envolvido com o trabalho, está envolvido com escola, está envolvido com a internet, com o WhatsApp, com o YouTube, com o TikTok, com a programação da televisão, com o Baal no meio da nossa sala, e aí vai. Naquele período, não, gente. Para comer, tinha que trabalhar. Se isso é só o pai e a mulher e um filho só, o trabalho ia ser muito pesado. Quanto mais filhos ajudando, aí o contexto histórico faz toda a diferença. E Paulo fala: se não trabalha, não coma. Pois é, mas por causa do contexto histórico. Percebe que a Bíblia É, tem um contexto histórico fortíssimo. Não pode ser você vê que desprezado. aquela igreja ele agiu diferente do que Deus pensava e mandava, por causa da igreja, o que eles pensavam, para dar o exemplo ali para eles. Ele era impressionante. Eu fiz-me fraco com os fracos, forte com os fortes. Ele Fiz-me de fraco para estava no ganhar os espírito. fracos, fiz-me de forte para ganhar os fortes, para que no final de tudo ganhasse algum. É É essa a verdade. ideia, essa a visão. Então, quando eu leio o texto bíblico, por isso que a gente está expondo versículo por versículo, a ideia é essa, é entender o texto dentro do seu contexto. Sim, Aí fica muito mais fácil. Aí depois você vai ter até pregar para os outros. é verdade. Amém? Amém. Respondida, Louvado querido. seja Deus. Amém. Amém. Sibeli, eu vou pedir para você orar agradecendo pelo estudo dessa noite, pode ser? Abre o seu microfone e justa isso. E agradece pelo estudo dessa manhã. Nós vamos acompanhar a sua oração. Seu microfone está fechado. Você tem que abrir seu microfone. Sibeli, abre o seu microfone. Está fechado. Agora Tá, sim. tá me falhando aqui. Pronto. Sem problema. Estão Vamos ouvindo lá. agora? Sim, agora sim. Amém, Senhor.
Obrigada por essa noite, Senhor Jesus, por tudo que nós podemos aprender do Senhor, por todo esse entendimento. Jesus, continua trabalhando essa palavra na nossa mente, no nosso coração. Nós temos o interesse de buscar detalhes, de aprofundar mais, de tirar as nossas dúvidas, que o Senhor possa nos iluminar à medida que nós buscamos querer saber mais do Senhor, conhecer mais do Senhor e da sua vontade para as nossas vidas. Senhor, eu peço que o Senhor dê um restante de noite tranquilo para cada um dia abençoado de trabalho amanhã, um dia produtivo para cada um, que o Senhor nos dê a oportunidade de compartilhar da sua graça. Muito obrigada por tudo que tem feito até agora. No nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Semana abençoada para vocês. Fiquem na paz. Leiam o capítulo 3 e nos encontramos a semana que vem, nesse mesmo horário. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Amém.